tinha um amigo na escola, né? Um colega, e ele era daqui da primeira igreja. E eu já tinha tomado uma decisão em casa de seguir a Cristo. Aí ele me falou que ele era aqui da igreja e eu disse pra ele que eu queria vir visitar. Aí eu marquei com ele, né? A gente veio. Quando eu vim com ele, já foi pra tomar decisão, entendeu? Só queria fazer a confissão pública, né? Eu conheci a igreja através da minha irmã, de Cleide. Ela foi a primeira pessoa que veio para a igreja. E muito antes de eu fazer parte da primeira igreja batista, eu já visitava a Assembleia de Deus. Só que eu nunca tinha feito uma decisão. Né? Então, foi quando Cleila me convidou para vir, se eu não estou enganada, para o aniversário da igreja, em abril de 99. E ela nos convidou para vir no culto, eu e Jace, e aí nesse culto, quando eu cheguei, estava tendo uma peça teatral. E aí falava de final dos tempos, de arrebatamento, e foi um impacto muito forte ali para mim. E aí quando fez o apelo, já se levantou a mão, eu levantei também, e dali até hoje, graças a Deus, a gente faz parte da primeira igreja batista em Cidade Operária. Um dia eu me encontrei com um grande amigo na empresa onde eu trabalhava, prestava um serviço. E lá ele me fez um convite. Esse amigo, ele ainda está aqui na primeira igreja, é o Fábio de Souza. Aí então ele me fez o convite de visitar a igreja. E eu aceitei o convite, um domingo, né? E vim pela primeira vez. Por isso que eu sempre digo que esse ministério de recepção é um ministério fundamental aqui nas igrejas. Depois de algum tempo, eu decidi tomar uma decisão por Cristo, né? Realmente seguir a Cristo, me congregar. E então eu fiz uma ligação com o meu tio Natanael e pedi que ele me trouxesse aqui, me desse uma carona para vir até aqui num dia de culto. Eu cheguei aqui com 13 anos de idade. Fui convidada por Suzane, que é filha da irmã Socorro, irmã de Valmir Júnior, esposa de Thaís. E o convite já foi marcante porque eu não tinha conhecimento nenhum do que era essa igreja, do que era a palavra de Deus, não tinha nenhum conhecimento. E o Lorival, ele pregava muito para mim, aí, na época que eu não era ainda, não tinha voltado, eu tinha me reconciliado, o Lorival, ele foi uma peça fundamental, né, para que eu estivesse aqui hoje. Então ele falava para mim, falava muito de Jesus, insistia, foi muito insistente. Eu até agradeço pela essa insistência dele, né. Aí foi quando eu realmente, sabe, eu fiz a coisa certa. Eu me reconciliei lá na Igreja Maranata, aí vim pra cá. Na época ainda era o pastor Geraldo ainda, né? Ele estava na transição, né? Ele estava saindo e estávamos na escolha de um novo pastor para cá. Meu primeiro contato com a igreja foi em junho de 2000, quando os irmãos Everto e Neto queriam conversar comigo. Marcamos um encontro no escritório da empresa do irmão Everto e eles manifestaram que a igreja estava com meu nome, entre outros pastores, para a sondagem para um futuro pastorado. Isso eu tinha interesse de passar um mês com eles, com a igreja. Foi em julho desse ano, 2000. Passei o mês todo com eles, vindo aos cultos, terça, sexta e aos domingos, pregando. Foi exatamente o mês que eu estava de férias da igreja que eu pastoreava, Memorial, ali no Patraque. E no mês de agosto também continuei vindo só nos cultos. Nós viemos conhecer. Nossos filhos eram adolescentes, André já quase entrando na juventude, foi a época em que ele entrou na universidade. E eu gostei muito da igreja. Tinha 17 anos, estava naquele processo de fazer vestibular, decidir o que eu queria cursar. Então foi um momento assim, decisivo na minha vida, foi exatamente no momento que eu cheguei na Pibicol.
Os primeiros anos foram muito bons, né? Foi onde eu fiz minhas primeiras amizades aqui na igreja, assim, nessa fase de adolescência, né? Que eu acho que são aquelas amizades assim que realmente vão marcar para o resto da vida, né? E alguns ainda estão até hoje aqui, né? E a gente continua essa caminhada juntos aqui na fé cristã, né? Crescendo juntos desde adolescente. E foi bem marcante para mim ao chegar e ver a igreja ainda com aquela estrutura de barracão. Achei bem estranho no primeiro momento, mas com o tempo fui me acostumando e fui logo construindo minhas novas amizades. E foram momentos inesquecíveis, a oportunidade que eu tive de fazer amigos que tenho até hoje. A minha vinda à igreja se deu depois que aconteceu um acidente comigo, em 2000, do qual eu fiquei por muitos meses sem poder andar, mas até aí eu conheci o pastor William, que foi uma pessoa do qual eu ainda, sem ser nem convertido ainda, ele me acompanhou quando eu estava internado, inclusive quando estava na UTI, foi a primeira pessoa a entrar me visitar na época, e eu não lembro nada disso, mas segundo o que a minha esposa falou, ele foi a primeira pessoa que entrou e orou comigo, né, naquele momento. Com 40 dias que eu estava aqui, houve um acidente do irmão Jorge. O irmão Jorge, ele não era da igreja, nem Marizomar. Eu me lembrei que foi 11 de outubro. Né? Eu recebi a visita do irmão Augustinho lá em casa, acho que era 1h da tarde, mais ou menos, pouco depois do almoço, que eu precisava urgentemente chegar até a casa. A família do irmão Jorge, a família estava muito aflita, que ele foi acidentado. Eu estava em coma, no caso Macieira, e tinha muita gente na casa dele, a família estava aflita demais, a igreja estava naquele barracão tão quente mesmo, 1h da tarde, a igreja estava em vigília, lotada esse salão, a igreja intercedendo por ele. Esse foi um momento marcante na minha vida, vendo uma igreja 1h da tarde, um calor intenso, intercedendo pela vida de um pai de 3 jovens, 4 jovens da igreja. Então, quando eu cheguei, nós chegamos, o pastor Geraldo já estava saindo e aí chegou o pastor William. E eu lembro que foi numa terça-feira, nós estávamos fazendo uma festa surpresa para Jane, que era uma pessoa que, uma irmã nossa que estava aqui. E aí o pastor me chamou, falou comigo, eu devia ter uns 17 anos, e o pastor perguntou se eu sabia o significado do meu nome. E até então ninguém, nunca na minha vida tinha dito o significado do meu nome. E aquilo causou um impacto tão positivo na minha vida, ele falar o que isso significava para mim. O grande desafio daqueles primeiros anos foi juntar a igreja. A igreja estava com mais ou menos uns 3 grupos, com tendências doutrinárias bem diferentes, né, daquilo que nós cremos. A primeira questão foi essa, tratar com a igreja a questão da nossa fé, da nossa declaração de fé como batistas. Né. O segundo grande desafio foi a questão da estrutura do patrimônio, que precisava de vários acertos, inclusive a construção, o desafio maior, a construção do novo templo. Antes de virmos para cá, eu me lembro uma vez conversando no escritório do irmão Everton de Suzana, ele falando sobre o barracão, como era o culto. Eu tinha muita vontade de conhecer. Eu fiquei com aquela imagem na minha mente, como será? Eu imaginava o palco, todo mundo, os músicos cantando. Quando eu cheguei aqui, né, eu vi o barracão cheio de palito, assim, muito interessante também, mas eu me ambientei. Gostei muito dos irmãos, vi que eles eram bem receptivos,
nos sentimos bem acolhidos aqui. Era um salão coberto de brasilites e muitas madeiras no meio, né? Que às vezes até atrapalhava a gente. Mas foi um período bastante marcante na minha vida, que eu fiz muitos amigos e passava praticamente metade da minha vida na cidade operária, principalmente o fim de semana, que eu não entendia por que a EBD tinha que ser tão cedo, 7h30 da manhã. Então a solução já era dormir na igreja para poder montar o som de manhã cedinho. Paulinho, Carlinho vão lembrar disso aí. Foram momentos realmente inesquecíveis, porque foi ao longo do tempo, em cada história que vivi na igreja, fui percebendo como esta igreja é especial e impactante na vida das pessoas, que realmente é uma igreja saudável. Aqui também na igreja eu tive a oportunidade de fazer muita coisa. Eu cheguei, eu devia ter 11, 17 anos, 18, ia fazer, acho que era 16 para 17. E aí eu participei de grupo de coreografia, eu cantei, gente, no Ministério de Louvor. Nós participamos do grupo de evangelismo, chegamos aí até em presídios, casa de custódios para menores de idade, visitávamos os bairros aqui próximos, fazendo visita, evangelizando. Nós participamos de alguns retiros, né, onde toda a igreja se envolvia e a gente fazia refeição comunitária e realmente era muito alegre. E esporadicamente nós tínhamos, né, em algumas datas já determinadas, retiro de jovens, retiro de casais, e sempre foi muito bom, sempre foi bastante edificante, com a participação de vários irmãos da igreja, alguns convidados, né. Eu também fazia parte do primeiro coral, né, aqui da primeira igreja, fundado pela irmã Ângela Campeiro, né. Tive esse privilégio de fazer parte do primeiro coral formado por ela. Nós fizemos muitas cantatas infantis, né? Hoje são todos já adultos, alguns já casados, né? Mas eram crianças e que participavam muito bem. Tinha cantatas, fizemos muitas cantatas também com o coro de adultos e jovens. Então tem sido, ainda continua sendo uma experiência muito boa. Em 2001, eu comecei o primeiro pequeno grupo. A intenção não era um pequeno grupo, a intenção era discipular alguns jovens. Eu comecei discipulando em torno de, eu acho, de 12, 14 jovens. Dentre esses jovens, num daqueles encontros, descobri que 4 deles, ou 4 casais, eram namorados. Então, mudei o foco. Comecei a trabalhar com esses que são namorados. Daí desse grupo surgiu, foi a base para o futuro Ministério de Casais, que ficaram noivos, depois casaram, e foi a base também para o pequeno grupo que nós começamos em 2012, os pequenos grupos. Foi bom isso, todos esses eventos que tiveram, retiro e congresso que eu participei, foi muito bons. Geralmente, incrível que pareça, mas quando tinha retiro, sempre eu era envolvido na questão da organização, administrando alguma coisa, e sempre era a questão do trabalhando, né? Sempre. Todos os retiros que tinha, geralmente estava à frente da organização do retiro. E quando era congresso, geralmente quando participava, eu cheguei a participar de congresso até mesmo antes de fazer a minha decisão. Cheguei a fazer congresso em Teresina, junto com os homens daqui da primeira igreja. A primeira igreja é meu primeiro amor e é uma bênção, né? É um prazer muito grande estar aqui na casa do Senhor.